No vídeo desta semana, eu vou falar sobre os dois grandes monstros que aparecem no livro de Jó, o Leviatã e o Behemoth. Monstros que despertam a curiosidade, né? Muita gente, né, quer saber o que eles significam, vão atrás, procuram entender o significado desses monstros, porque eles são de fato curiosos, né? E é muito interessante quando a gente encontra os dois juntos uma única vez, porque o Leviatã tem várias referências na Sagrada Escritura, né? E ele é até de origem pagã, né? De origem fenícia, da mitologia fenícia, mas o Behemoth não, ele só aparece aqui. Ele só aparece aqui uma única vez, e junto com o Leviatã, e num contexto totalmente louco, porque é no final do livro de Jó, né? No grande discurso de Deus a Jó. Esse livro é o primeiro livro sapiencial, né, do Antigo Testamento, e ele está junto com outros livros que parecem ser de temas totalmente diferentes, né? O livro da Sabedoria, Eclesiastes, Salmo, Cântico dos Cânticos, que são livros que trazem assim, conselhos, ensinamento, né? Exceto o Cântico dos Cânticos. Né? O mais próximo ali, mais parecido com o livro de Jó é o Cântico dos Cânticos, que parece ter uma história que está acontecendo ali, certo? Mas então, quando a Sagrada Escritura abre os livros sapienciais, os livros de sabedoria, com a história de Jó, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso quer dizer que nós precisamos olhar para o texto deste livro e tirar dele alguma sabedoria. A gente precisa tirar dele alguma sabedoria. E a gente só faz isso, a gente só consegue fazer isso se olhar atentamente o que está acontecendo, certo? E claro, isso valeria, sei lá, uma série de vídeos só sobre o livro de Jó, né? Tal como eu fiz em setembro com o livro de Tobias, né? Valeria muito a pena a gente se debruçar aqui para, né, esmiuçar tintim por tintim desse livro, porque realmente é uma profundidade simbólica gigantesca. Tanto que só o início e o final que parecem ser simbólicos, o meio do livro, que são uma série de discursos, né, dos amigos de Jó, amigos, entre aspas, né, de Jó, e do próprio Jó, né, diálogos extensos, cansativos, chatos, mas que, mesmo assim, eles carregam símbolos muito importantes, muito legais, né, e valeria a pena a gente analisar, mas não é a proposta desses vídeos semanais. Eu vou focar aqui apenas nesses dois monstros. Qual é, portanto, a sabedoria que nós vamos tirar aqui desses dois monstros? Tá? Só desses dois monstros. Não dá para eu falar dele sem um pequeno contexto do início do discurso de Deus. Então vamos aqui olhar para o capítulo 38 do livro de Jó, quando começa o discurso de Deus. Deus fala com voz forte para Jó. Ele começa assim: quem é este que obscurece a providência com discursos sem sentido? Quem é este que obscurece a providência? Certo? A providência é o desígnio, dependendo da tradução. E aí ele faz uma lista das forças da natureza, os fundamentos da terra, né, as portas do mar, quem é que ordena a manhã, né, as portas da morte, a morada da luz, a neve, o vento, relâmpagos, trovões, a chuva, as constelações, nuvens, e aí faz uma lista de 12 animais, né, fazendo menção aqui a 12 animais. Então ele está falando da natureza, do mundo material, certo? Do vegetal, do animal e do climático, digamos assim, certo? Dessas forças. Quem é que controla tudo isso, Jó? Deus está perguntando. Quem é que controla tudo isso? Sou eu, é a minha providência. É a providência de Deus que governa tudo isso. A primeira sabedoria que a gente pode olhar aqui, né, sem passar muito tempo nesses dois capítulos, é que a providência de Deus tudo governa. Beleza, pronto. Vamos agora para os capítulos 40 e seguintes. Quando Deus fala de fato do Leviatã e do Behemoth. Aí ele começa o segundo discurso. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Então, primeiro, quem é que quer obscurecer a minha providência? Agora,
Queres reduzir a nada a minha justiça, a justiça de Deus? Aqui tem um outro movimento. Lá era a providência, agora é a justiça. A justiça ou o juízo, a ordem, o mandato divino. Queres reduzir a nada a minha ordem, o meu julgamento? E aí, para falar da sua justiça, Deus cita o Behemoth e o Leviatã. Aqui a gente já pode dizer que essas duas criaturas simbolizam a justiça de Deus. Parece absurdo, mas vamos ver a descrição desses animais antes da gente fazer qualquer outro tipo de interpretação simbólica, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos olhar para a descrição e vamos tentar compreender como que eles de fato simbolizam a justiça de Deus. Aí Deus começa falando do Behemoth, no versículo 15. Vê, Behemoth, que criei contigo, que nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins, seu vigor nos músculos do ventre. Versículo 19. É obra-prima de Deus. Foi criado como o soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem. Né? E aí, todo um discurso para mostrar a robustez, a grandeza dessa criatura. Vamos lá. A palavra Behemoth é uma espécie de plural para fera, criatura, monstro, certo? É uma espécie de plural, então não são vários, mas é um excelente, é um monstro excelente, uma fera excelente. O rei das feras, digamos assim, certo? E aqui ele fala, né? Nutre-se como o boi, nutre-se de erva como o boi, então ele come o vegetal. É um animal terrestre. É um animal terrestre. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Está falando que a força desse animal está nessa região, né? Nos rins, no ventre, que é o quê? De onde vem o quê? Dos rins a cólera, a energia, e do ventre a fome. A fome, o desejo de comer, de se alimentar. Então a força desse animal está em devorar as coisas com sagacidade, com voracidade, com energia. Certo? E ele é um animal terrestre, independente das interpretações que dão. Né? Que tem gente que fala que é uma espécie de hipopótamo, né? Ou sei lá o quê. Não importa. Não importa que tipo de bicho é esse. Né? Que espécie de bicho é esse. Importa a descrição da Sagrada Escritura como um símbolo. Certo? Vamos lá. E depois diz, depois não, perdão. Vê, Behemoth, que criei contigo. Deus está falando que Behemoth foi criado junto com Jó? Não, não é junto com Jó no tempo em que Jó nasceu. Não foi no mesmo dia que Jó nasceu que Behemoth nasceu. Não, mas junto com o ser humano. Junto com o ser humano. No dia que eu criei o ser humano, eu criei Behemoth junto. E é obra-prima de Deus. Behemoth é obra-prima de Deus. Foi criado como soberano de seus companheiros animais, né? Feras, tá? Não é porque criou com o ser humano que é companheiro do ser humano, não. É companheiro dos animais. Mas é obra-prima de Deus. Não dá para dizer que Behemoth é um demônio. Desse jeito. Né? Não dá. Uma oposição a Deus não tem como. Não se encaixa aqui. Certo? Não se encaixa. Vamos ver o Leviatã. Depois eu explico tudo. No versículo 35. Ele diz assim: Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? E começa a falar do Leviatã. Né? Serás capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Quem lhe abriu os dois batentes da goela? Em torno dos seus dentes, só terror. Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas, uma encaixa na outra. Nem sequer o ar passa por entre elas. Uma adere tão bem à outra que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz. Os seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas e escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai fumaça, como de uma panela
que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, e a chama jorra da sua goela. Em seu pescoço reside sua força. Diante dele salta o espanto. Diante dele salta o espanto. Firme como a pedra é seu coração. Então aqui o Leviatã parece ser uma criatura marinha, né? Você pode fisgar com um anzol, então está ligado às águas, enquanto o Behemoth está ligado à terra, come erva como um boi, né? Reside nas montanhas. O Leviatã reside nas águas. E que tipo de criatura aquática é essa? É uma criatura que tem escamas que se ligam e não deixam nem o vento passar. É uma espécie de serpente marinha. Parece ser isso. Mas que tipo de serpente marinha que cospe fogo, que sai fumaça de suas ventas? Tem uma garganta ardente. E é no pescoço que reside a sua força. Enquanto o Behemoth tem a força no ventre, a força de Leviatã está na garganta. E seu coração é duro como pedra. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele afronta tudo o que é elevado. Ele é o rei dos mais orgulhosos animais. Aqui já não existe uma espécie de familiaridade entre Deus e sua criatura, o ser humano, com o Leviatã, tal como houve com Behemoth, versículos antes. Não é? Então a gente já pode imaginar, já pode perceber que o Leviatã é uma espécie de adversário, certo? E o livro do profeta Isaías, deixa eu ver se eu pego rapidinho aqui para vocês, o livro do profeta Isaías menciona o Leviatã quando está falando do Messias. O que o Messias vai fazer com esse Leviatã? Capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia do Messias, o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz. Leviatã, o dragão tortuoso, o matará e matará o monstro que está no mar. Então, o Messias vai vencer. Diferente de Jó, que não consegue fisgar com o anzol, o Messias consegue fisgar com sua espada pesada e forte. Certo? Então existe uma oposição aqui. Mesmo havendo essa oposição, Deus havia dito no início do seu discurso que ele está falando da sua justiça. Queres reduzir a nada a minha justiça? E aí fala da sua justiça. Veja bem, se essas duas criaturas são símbolos da justiça de Deus, como que a justiça de Deus age no mundo? Essas duas criaturas, elas são, portanto, símbolos de forças cósmicas. Enquanto na providência, nos capítulos anteriores, Deus falava das forças da natureza, dos animais, da vegetação, do clima, certo? Como a ação da sua providência, ele está falando agora de duas forças cósmicas que são a sua justiça. Que forças são essas? Quais forças? Uma é a força bruta e a outra a força espiritual. Isso aqui é algo muito delicado para a gente prestar atenção e se você ler o livro de Jó inteiro, desde o início, você vai entender melhor isso daqui, tá? Você vai entender melhor como que esse símbolo se encaixa na realidade. Mas veja, o que Deus está falando? Que Behemoth é a força bruta, a força totalitária, as autoridades deste mundo, certo? Que querem conquistar tudo na base da força. Sua força reside no ventre, porque eles querem saciar os seus desejos. E são fortes, passam por cima do que estiver em seu caminho. Comem capim como um boi, devoram o capim, certo? E levanta sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. É um negócio gigantesco que, quando caminha, parecem exércitos marchando. Exércitos indo para a batalha com seus tambores. É a força bruta deste mundo. A autoridade deste mundo. E o Leviatã, nas águas, com a força na garganta,
é a autoridade espiritual. Veja, se a gente olhar para a história, né, parêntese aqui, tem coisas que eu tenho que evitar falar, porque eu já recebi relato de pessoas que estão inscritas no canal que não estão recebendo a notificação. E com certeza isso é porque tem coisas que eu não deixo de falar. Porque está no texto da Sagrada Escritura, eu acabo tendo que falar algumas coisas aqui, algumas palavras que eu sei que abaixa um pouco o alcance. Então, o que que dá para fazer? Se eu não posso deixar de falar, você pode me ajudar. Você pode curtir esse vídeo, certo? Você pode compartilhar para as outras pessoas. Só assim vai aumentando o alcance novamente, tá? Então, se a gente olhar para a história, para o passado, o que que tem acontecido, nós vamos perceber que existem duas forças que estão em disputa constante no mundo. A força bruta e a força espiritual. Estão em conflito. De um lado ou de outro. Todas essas forças tentam atacar o Messias, a Igreja de Cristo, os filhos de Deus. O que que foi o regime que, não posso dizer o nome, mas vocês vão se lembrar, que construiu câmaras de gás? Foi o Bemote. Foi o Bemote. O que foi a Batalha de Lepanto? Vencida por Nossa Senhora do Rosário. Foi o Leviatã. Forças que tentaram agir e tentaram vencer os filhos de Deus. Mas Deus está falando que mesmo essas criaturas monstruosas, de aspecto terrível, elas são a ação da sua justiça. Isso aqui é de saltar os olhos. O que é a justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Né? E não é só esse sentido de justiça que está aqui. É o sentido de juízo, o sentido de ordem, o sentido de mandato divino. Certo? Então Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que se manifestasse a maior bondade dos bons. Quem seria Maximiliano Kolbe se não fosse o regime de Behemoth da época dele? Seria apenas um frade, né, que fez um excelente trabalho construindo uma editora, propagando o conteúdo de Nossa Senhora, enfim, com sua milícia da Imaculada, mas não seria São Maximiliano Kolbe. O que seria de Edith Stein se não fosse Behemoth da sua época, da mesma época de Maximiliano Kolbe? Seria uma grande filósofa que se converteu e virou freira. Mas quantas no mundo existem? Quantas pessoas no mundo existem com essa mesma característica e não tem o são na sua frente? Não seria Santa Teresa Benedita da Cruz? O que é a logoterapia de Viktor Frankl? Se não um instrumento maravilhosíssimo para ajudar a curar as pessoas? O que seria? Esse nome existiria se Viktor Frankl não estivesse em campos de concentração? Provavelmente eu não conheceria esse psicólogo. Talvez ele seria um psicólogo renomado, mas quantos psicólogos bons existem por aí e que nem você nem eu conhecemos? Porque não é tão grande quanto o Viktor Frankl. Foi o Behemoth, foi a justiça de Deus que se manifestou e deixou o Behemoth solto para que São Maximiliano Kolbe se tornasse São Maximiliano Kolbe. Santa Teresa Benedita da Cruz e Viktor Frankl, etc. A Batalha de Lepanto, por exemplo, falando agora do Leviatã, a perseguição dos mouros à igreja, aos lugares santos. Essa batalha seria tão exaltada, nós estaríamos falando sobre ela aqui agora, se não viesse essa força de lá, do outro lado, tão grande contra a Igreja de Cristo. Existiria no calendário litúrgico da Igreja a memória para celebrarmos o dia de Nossa Senhora do Rosário,
exaltaríamos a visão que o Papa teve ao rezar o rosário durante a batalha, vendo a Virgem no céu, nada disso aconteceria, nada disso existiria. Então a justiça de Deus permitiu que Leviatã estivesse solto para que a verdadeira bondade, a verdadeira grandeza dos bons se manifestasse. Então é a força da justiça de Deus. São forças cósmicas, monstruosas, aterrorizantes, que parece que vão destruir e dominar tudo. Mas no fundo, elas servem para a justiça de Deus, para que os bons se manifestem, para que a verdade se manifeste. É assim que funciona. Esse é o significado, esse é o sentido. Tá? O sentido estrito aqui do texto. Mas a gente pode fazer uma interpretação simbólica, né, anagógica, um pouco mais profunda, ou como eu costumo dizer, um pouco mais viajada. Mas que não tem nada de errado. Nós podemos olhar para essas duas forças como forças que estão no nosso interior. Forças no nosso interior. E aqui a descrição dessas duas criaturas se encaixam perfeitamente. A força bruta que reside no ventre e nos rins, o animal terrestre. E o animal aquático que tem a força na garganta e cospe fogo. Também tem ligação com poder bruto, material, e o poder espiritual ou intelectual, que reside dentro de nós. Duas forças que residem dentro de nós e que nós precisamos enfrentar. Certo? O desejo de poder é o behemoth. Desejo de poder material, de poder objetivo, é o behemoth. Foi criado junto com o ser humano. Foi criado junto com o ser humano. Né? Ou você vai dizer, ah, não, isso surgiu depois da queda de Adão. Beleza. Mas como que aconteceu a queda de Adão se não foi por causa de um behemoth que residia dentro de Eva? Ah, a serpente tentou. Tá, mas a serpente implantou alguma coisa dentro de Eva antes do pecado? Não. A serpente despertou o behemoth. Podemos dizer assim. Certo? Não estou fazendo teologia, estou fazendo interpretação simbólica. Então, Eva teve um desejo de poder. Ela viu que o fruto era agradável para dar-lhe a sabedoria. Por isso ela comeu do fruto. Existe um desejo de poder, um desejo de ser como Deus no ser humano. É um desejo de poder que precisava ser ordenado no jardim. Deus precisava estar convivendo com o ser humano para que o ser humano se tornasse como Deus no futuro. Que é o que vai acontecer conosco, se Deus assim o quiser, no paraíso. Mas não do nosso jeito, não do nosso modo, não como o Behemoth. Né? A força, né? O que Eva fez? Ela comeu do fruto, o fruto foi para seu ventre. Ela foi saciar os seus desejos, saciar os seus impulsos. E o nosso desejo de poder é aquele desejo insaciável. E aí desperta o quê? Os rins, a cólera, a ira. Certo? E por outro lado, temos aí a serpente marinha do Leviatã em nosso interior, que tem um coração duro como pedra e com a força na garganta. O que é isso? É um desejo de transcendência desordenado, que é um desejo de poder desordenado e o Behemoth, o desejo de poder desordenado, e o Leviatã, um desejo de transcendência desordenado. Imagine aí um sujeito que você conheça, que tem ideias muito malucas. Né? Não estou falando de ninguém específico, né? Não estou falando vamos falar de cultura pagã para não dar problema. Né? Vamos falar de cultura pagã. O paganismo lá, e a gente faz de conta que não existe mais. Né? Mas o que era o paganismo, o culto pagão? Era o Leviatã. É o Leviatã. Quando o coração de pedra se fecha para verdades externas que vão contra a sua verdade. Vão contra a sua verdade. A gente se fecha numa verdade. E o que a gente faz? A força está na garganta. Não é? Quando a criança está virando adolescente e começa a bater de frente com os pais, o que os mais velhos diziam? Né? Esse menino está gargantudo, está engrossando o pescoço, está ficando o quê? Está ficando bruto, está ficando respondão, certo? É aquele que rebate, é aquele que defende
cospe fogo para defender a sua verdade, os seus ideais, sem deixar com que outras verdades entrem e entrem em choque com esse Leviatã. O Leviatã é um monstro aparentemente invencível, porque seu coração é duro como pedra. Muitas vezes, quando nós temos essas verdades fechadas e que nós defendemos com a garganta, cuspindo fogo nas pessoas, é o Leviatã. Por isso que é muito importante quando a gente está começando, né, e esse foi o conselho que eu tive também dos meus catequistas de Crisma na época, né, em 2012, no processo ali de conversão, para a gente estudar as coisas da igreja e estudar a opinião contrária. Não tem problema a gente estudar a opinião contrária. É muito bom, pelo contrário, é muito bom a gente estudar as opiniões contrárias, porque só assim a gente vai entrar em choque e ver qual é a verdade que permanece de pé. Tá? Quando a gente se fecha apenas num lado da questão e não quer, rejeita completamente o outro lado, não ouve, só cospe fogo contra, é o Leviatã que está ali se manifestando. Ah, e o vídeo já ficou longo, mas rapidinho, vamos passar aqui rapidinho. O que que a gente pode fazer para resolver essas forças internas? Porque a externa é a justiça de Deus. Né? É a justiça de Deus. A interna, quando Behemoth e Leviatã estão em conflito dentro de nós, o que fazer? Da mesma forma que a palavra Leviatã vem da mitologia fenícia, o agiógrafo aqui do livro de Jó está fazendo o quê? Apesar do culto pagão ser um Leviatã, de coração duro, com força na garganta, a gente pode aprender algo com eles. Porque mesmo assim, eles percebem algo da realidade, eles captam algo da realidade. E por isso a gente pode aprender um pouco com eles também. Da mesma forma que o agiógrafo aprendeu o nome Leviatã. Né? Pescou ali o nome da cultura pagã e acrescentou aqui na cultura judaico-cristã, né? No mito judaico-cristão, digamos assim. E aí nós vamos fazer isso também agora. Na mitologia nórdica, existem duas criaturas que são semelhantes a essas duas aqui do livro de Jó, que são Fenrir, um lobo gigante, e a serpente gigante, irmã desse lobo, que é a Juggernaut. Ela tem um outro nome, mas é impronunciável. Eu não sei falar esse trem. Né? Juggernaut é mais fácil. Ou menos difícil. Essas duas criaturas, elas são aquelas que, segundo o mito nórdico, iriam enfrentar Odin e Thor no Ragnarok. E aí essas criaturas, elas vão enfrentar, Fenrir vai enfrentar Odin e Juggernaut vai vencer, vai enfrentar o Thor. Odin é o pai dos deuses no mito nórdico. O pai é aquele que tem um olho só, que tem os corvos que passam pelo mundo para ver as coisas que acontecem no mundo e contam para Odin. Ele é o pai dos deuses. Ele é o símbolo da sabedoria. O símbolo da sabedoria, que está no alto, que conhece tudo que está acontecendo. Sabe de tudo que está acontecendo, mesmo sem ver. É aquele que tem um olho só, que fecha os seus olhos para a mundanidade, fecha o seu olho, né, para o que é profano e tem um olho só para o que é sagrado, para o que é transcendente. É a sabedoria. Certo? E Thor, o que é Thor? Thor é o deus do trovão, que está muito popular agora, né, por conta dos filmes da Marvel. É o deus dos trovões, filho de Odin. E o trovão, o que é um trovão? Né? Quando está tendo tempestade e, pelo menos aqui na região, né, vai começar, falta pouco para começar, o que os antigos chamam de tempo das águas, né? Tempo de muita chuva, chuva forte. Né? Então, provavelmente, vai ter algum dia de trovoada, né, por aqui. Né? De agora até março, alguns dias serão assim. E aí, se você estiver vendo uma trovoada, pare, escute, preste um pouco de atenção. Né? Se você conseguir ver os raios, olhe, né? Perceba o que esse símbolo quer dizer. O que um raio faz? Um raio, um trovão, né? ele age por si só. Quer dizer, ele tem liberdade. Ele tem liberdade. Ele não está limitado a um ciclo. Um trovão, um raio, ele sai de qualquer lugar ou a qualquer momento e cai em qualquer lugar, onde ele quiser. E ele tem uma força tremenda. Uma força tremenda. Não só
na sua luz, na sua luminosidade, como no seu som. Tem uma força tremenda. Ele mostra uma força tremenda. Onde tudo para. Só ele fala. Só o relâmpago fala. Tá? É por isso até que no simbolismo astrológico a gente... astrológico não, perdão. No simbolismo grego, Júpiter é o pai dos deuses, enquanto Apolo é apenas o filho. Né? É apenas o filho de Zeus. Por quê? Né? Por que o rei do Olimpo é o raio e não o sol? Sendo que o sol é mais alto, né? O sol ele parece ser mais forte. Mas é porque o sol ele obedece um ciclo. Apesar do sol ter mais força, né? A carruagem de Apolo, só Apolo pode carregar, nem Zeus pode carregar a carruagem de Apolo, né? Que é o sol. Então existe essa força, mas não existe liberdade. O sol obedece um ciclo, enquanto um raio é livre, faz o que quer, quando quer e com uma força tremenda. Então, Thor é símbolo da vontade. Os deuses do trovão são símbolo da vontade. Sabedoria e vontade. Inteligência e vontade. Né? Vamos espremendo, reduzindo o símbolo. E aí o que aconteceu no Ragnarok? Odin enfrenta Fenrir, trocando as palavras. A sabedoria enfrentou o Behemoth e Thor enfrentou Juggernaut. A vontade enfrentou o Leviatã. Só que eles perderam essa batalha. Eles perderam. O Behemoth venceu a inteligência, a sabedoria. Por quê? A sua força está no ventre. A concupiscência, os apetites concupiscíveis e irascíveis, né? Que é o ventre e os rins. Os apetites, eles não adianta a sabedoria, a inteligência, os estudos competirem com os apetites. Não vai funcionar. Não vai. Quer um exemplo? Ah, você luta ali contra a gula, contra a luxúria, contra a ira, através da sua inteligência. Agora você estudou sobre as virtudes e pronto, você já sabe como ser um virtuoso. Na esquina você vai cair. Não funciona. Não dá para Behemoth ser vencido pela inteligência. Da mesma forma que Leviatã não pode ser vencido pela vontade. As verdades que você defende com unhas e dentes, com o coração endurecido, a sua força de vontade não é capaz de rebater isso. Sua força de vontade não é capaz de fazer com que você compreenda isso. Tem que inverter. Se Odin enfrentasse o Gernot e Thor enfrentasse o Fenrir, o Ragnarok teria um desfecho diferente. Traduzindo, para vencermos o Leviatã interior, temos que usar a sabedoria. É a sabedoria que faz com que o nosso coração amoleça. Faz com que a gente pare de se proteger com essas cascas, com essas escamas do Leviatã, que nem o vento passa. A gente deixe com que outras verdades entrem e mostrem para nós qual é a que vai permanecer de pé. É a sabedoria que faz isso. Aí agora sim você estuda. Tá? E como é que a gente vence o Behemoth? É com o Thor, com a vontade. É com a nossa vontade, brigando contra os apetites, que a gente vai vencer o Behemoth. Então é com a força de vontade. Você vai lá e faz um sacrifício, uma penitência com a sua vontade. E assim você vai controlando o seu concupiscível, controlando o seu irascível. Com a vontade. Com o Thor. É mais ou menos assim que a gente aprende um pouco, né, com a cultura pagã a enfrentar esses monstros em nosso interior. Tá certo? Então, o vídeo já ficou longo demais, só que, como eu falei no começo, não dá para pegar o livro de Jó e falar rapidamente. Tem muitos símbolos interessantes. Tá certo? Meus queridos, eu agradeço por terem assistido esse vídeo até aqui. Não deixem de conferir aí os links que estão na descrição desse vídeo. Né? Se você quer que esse canal continue, quer que esse canal cresça, não só em números, tá? Em qualidade, né? Qualidade de imagem, de áudio, tudo. Né? Tem aí minha chave Pix, certo? Você pode contribuir com qualquer valor mesmo. R$2, R$5, 10, 50, 100, 1000, o tanto que você quiser.
tá? Você já vai estar ajudando esse canal, tá? Tem também a minha lista de desejos da Amazon. Se você quiser mandar um presente para mim, eu vou ficar muito feliz. Se quiser aumentar aqui a minha estante, certo? Pode contribuir também, certo? Tem o link também para comprar o meu livro, né? O Além do Véu, sobre o poder da Santa Missa. E também não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar para que é, o algoritmo entenda que esse vídeo, né, deve chegar até mais pessoas, inclusive para os próprios inscritos no canal que nem sempre recebem a notificação, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até a próxima.